Muito boa tarde, fala, minha meus gente. amores. Chegamos Bem-vindos a mais um Entre Família. E aí, como é que você tá aí do outro lado? Tá bem? Tudo certo? Descansou final de semana ou não? Quem? Quem? Talvez. Vai que, Vai né? que, né? Alguém descansou, mas eu não descansei não, viu? Ó, corre final de semana, mas foi bênção. E a Darleide? Então, por isso que eu falei, quem? É. Ontem em Recife, um dia inteiro com as mulheres ali, 1.300 mulheres maravilhosas. E aí peguei um voo na madrugada, cheguei às 6 da manhã, vim direto para Novo Tempo. Esse é meu terceiro programa do dia. Uxi. E se der tempo, eu vou para casa e vou dormir. Mas uma delícia estar com você, alegre, feliz da vida, com toda a força renovada em Cristo Jesus. E o seu fim de semana foi bom? Foi bênção, graças a Deus, final de semana envolvido, né? Atividade da igreja pela manhã, à tarde, desbravadores, à noite, campeonato de futsal do Filhão, aí domingo de manhã, atividades desbravadores, e assim foi o dia, a noite, culto, enfim, bênção demais. Mas, Darley, deixa eu falar que é admirável, viu? O quê? Essa forma que você chega, que você comentou, né? Tava comentando aqui, dormiu pouquíssimas horas ao longo do voo, e aí chega aqui bem animada, grava de manhã, cedinho já encontrei com a Darleide, e ela nessa disposição, vamos lá, amigo, tamo aí e tal. Por quê? Feliz. Quando a gente entende o nosso propósito, a gente se coloca nas mãos de Deus e tá fazendo a obra dele, tem coisas que ele vai recompensando, né, Darleide? E com certeza, Binal, é isso. A gente faz aqui com muita alegria, de verdade, de verdade. Obrigada, Deus, por essa oportunidade. Amém. Que Deus abençoe a você. Obrigada também por nos deixar entrar aí na sua casa, ficar um pouquinho do dia com você. Muito obrigada por isso, Deus te abençoe. E o programa de hoje vai falar de... Menina, dinheiro, money. Pois é, vamos falar sobre educação financeira desde bem cedo. Você teve educação financeira desde cedo na sua casa? Aprendeu a lidar com o dinheiro ou não? Abinal, era sobrevivência. O que entrava era para isso, para aquilo e passava naquele sufoco restante do mês. Nunca nem ouvi falar de educação financeira. Agora que estou entendendo isso na vida adulta e é tempo ainda de aprender? Lá em casa tinha uma aula só. Era uma aula prática. Pode, não pode. Pô, tem, não tem. Acabou. Tem, não tem. Se economizar, tem. Se não economizar, acabou. Não tem, acabou. Acaba antes do mês. E aí? Mas investimento, esse tipo de poupar, com essa ideia de investir, de multiplicar os pães e os peixes e as moedas, não. E a educação financeira se amplia para muitos outros aspectos no que diz respeito à economia. Às vezes pegar uma moedinha e multiplicá-la em outras, e isso é alguma coisa que a gente precisa considerar ensinar aos filhos. Valorizar, né? E passar isso para os filhos, gente, é sensacional. É algo que a gente precisa fazer. Desde cedinho, né? Explicando que não é fácil assim, não dá em árvore o dinheiro. É igual que meu filho, às vezes, teve vezes dele pedir alguma coisa quando era menorzinho, né? Pai, dá pra comprar isso aqui, filho? Agora não dá, o pai tá com o dinheiro curto. Faz um Pix, pai, faz um Pix, pai. Não entende, né? Que o Pix também é dinheiro e tem que ter na conta pra poder fazer o Pix. Clica no link da bio. Lembra da minha sobrinha? Né? Clica no link da bio, mãe. Então tá, pra falar com a gente sobre educação financeira para as crianças, para os adolescentes, o que significa dizer para a família que vai ensinar aos seus filhos, nós temos a especialista Laura Pacheco, que é economista, uma querida aqui com a gente nessa tarde. Já muito esteve aqui, né? E foi um sucesso, ajudou muita gente e hoje tenho certeza de que vai te ajudar, vai tirar dúvidas também. Mesmo porque, Darleide, a gente vai conversar também com a Yasmin. Cadê Yasmin? Vamos ver se... Olha aí a Yasmin, ó, dando tchauzinho. Ela começou com 14 anos, Darleide, fazendo ali as suas economias e tal. Criou um perfil no Instagram, viu que estava dando certo, criou o perfil no Instagram para mostrar para as outras adolescentes e tal como ela estava conseguindo. Hoje, já com 18 anos, vai seguindo aí, vai conversar com a gente sobre alguma coisa que deu certo para ela, né? Que legal! E, gente, tem novidades aqui na sua Novo Tempo. Nós vamos contar hoje no Mais Info. Tem gente nova chegando, tem despedidas também por aqui. Verdade. Ou seja, o coração aperta de saudade por um lado, mas fica feliz por outro, porque não para. Novo Tempo continua com todo o gás, porque isso aqui não tem um dono além de Deus, né? Deus. Nós estamos a serviço dele. Mesmo porque a gente vê até nas economias, no dinheiro, nos recursos que vêm para Novo Tempo, a forma que é administrada, e só pode ser de Deus ter algo grandioso assim e fazer acontecer. A gente agradece muito a Deus. Amores, pausa bem rapidinha por aqui na sua tarde de segunda-feira. Só está começando o seu Entre Família. Até já.
E vamos que vamos. Sabe uma coisa que nós não dissemos? Que a Luciene Bonfim vai dar as caras hoje por aqui, depois de ter ido às ruas, ou foi às ruas, para ouvir coisinhas da vida financeira das pessoas. Vai passar por aqui também. Mas quem já está a postos, Abinal? É ela, Josemara Mai, que vai trazer informações pra gente aqui, né, Josemara? Isso mesmo. Antes que você fale, eu já dou boa tarde pra você. Boa tarde pra você aí de casa. Tem que aproveitar e pegar no pulo, minha gente. Eu ia falar, é que eu ia falar da pergunta do dia, que a gente esqueceu. Segurei, eu esqueci. Era pra depois. Salvei aqui, viu? Fica quieto, vai lá, Ju. Mas bora lá, meu povo, olha só. Hoje, no nosso Momento Mais Info, vou te falar sobre a Semana Especial da Web, dedicado para as famílias. Também sobre a saída do pastor Antônio Toshi e o novo presidente da Rede Novo Tempo de Comunicação. Mas antes, roda a vinheta. Quero começar o Mais Info de hoje com um convite especial. E quem vai contar essa novidade para você não sou eu, viu? Mas sim o Abinal, que gravou com a Adilene, terapeuta de casais, e trouxe todos os detalhes. Confere comigo aqui na tela. Antes de entrar no estúdio do Entre Família, passando por aqui pelos corredores, encontrei a galera da Web numa movimentação muito grande e é claro que eu parei para trazer para você que movimentação é essa de um evento que vai acontecer de hoje até a próxima sexta-feira, viu? De 10 a 14 de novembro, que é o programa Insight. Insight que vem trazendo o universo aí, falando sobre família, finanças, sexualidade e vários outros temas. Dilene Ebinger, que você já conhece da nossa telinha, tá por aqui e vai focar nesse assunto relacionado à saúde emocional, espiritual, né, Dilene? Fala pra gente um pouquinho. É isso aí, o Universo Insight é algo mega grandioso, poderoso, que vem para ajudar a sua família. Ele tem, assim, a função específica de trazer temas que são geralmente complexos. Nós vamos simplificar esses temas, vamos trazer dicas, vamos trazer a forma de como cada família vai poder lidar com essas questões difíceis, como as que você falou, finanças, comunicação, perdão, sexualidade. Então tá recheado de temas importantes e a gente vai trazer tudo aqui para facilitar, para que você consiga ter em mãos, tenha isso prático de como você pode fazer com a sua família. O Universo Insight vem para, assim, ó, trazer realmente uma novidade poderosa, falar de família e trazer para dentro da sua casa para você poder transformar a sua família. Vai ser mesmo transformador, pode acreditar. Transformador, gente, ó, não perca, viu? Essa programação preparada com todo carinho pelo pessoal da Web, aqui da Rede Novo Tempo. E falando em pessoal da Web, Yasmin tá por aqui, tudo bom, Yasmin? Tudo bom revê-la. Obrigada. E junto com o pessoal montando toda essa programação especial. Fala mais pra gente aí, porque a gente vai esquecendo de alguns pontos, porque é muita coisa que vai acontecer, né? Sim. O Universo Insight compõe Masterclass 5, podcast também, 5 episódios com o Cris e a Carol Félix. Legal, muito conhecidos legal. Entre Família, né? Exatamente. E também teremos a live com a Dilene. Ela também vai estar no podcast e é tudo assim, pessoal, um universo. É pra você entrar, mergulhar e estudar, entendeu? Com seu cônjuge, com seus filhos, passar pra sogra, passar pra mãe, passar pra todo mundo, que é um... Como fala? Isso, é um estímulo, né, para as famílias continuarem aí aprendendo mais. E Yasmin, por exemplo, se alguém está acompanhando agora ou não vai conseguir acompanhar o ao vivo e tudo mais, vai ficar disponível? É só essa semana? Como é que funciona? Com certeza, vai ficar disponível, é novotempo.com/família. Bem fácil, né? Fácil demais, Muito fácil demais. Essa palavra você já conhece, né? Do nosso Entre Família, Novo Tempo Família. Pronto, novotempo.com/família é o site para se inscrever. Isso. E é onde vai estar tudo por lá. Exatamente. Se inscreve, hein, pessoal? Não perca. Valeu, gente. A gente volta aí no estúdio. Maravilha, obrigada, repórter Abinal. Então tá feito o convite para você e para toda a sua família. Aproveite, tá bom? Agora, seguindo aqui, e já que estamos falando da Novo Tempo e de novidades, quero te contar sobre uma mudança importante. Depois de 15 anos de dedicação à Rede Novo Tempo, sendo 43 anos de ministério na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Antônio Toshi encerra suas atividades e inicia uma nova fase, agora ao
ao lado da família, aproveitando a merecida aposentadoria. Nós, aqui da Novo Tempo, agradecemos de coração por todo o trabalho, dedicação e inspiração ao longo desses anos. Pastor Toninho, que o Eterno continue abençoando você e sua família e que essa nova etapa seja repleta de alegrias. Mas você deve estar se perguntando, e agora, quem assume a presidência da Novo Tempo? Calma que eu te conto. No último domingo, dia 9, aconteceu o Concílio da Divisão Sul-Americana, um encontro onde líderes da Igreja Adventista na América do Sul se reúnem para celebrar conquistas, revisar resultados e definir novos rumos para os próximos anos. E foi durante esse concílio que o pastor Rafael Rossi foi escolhido como o novo presidente da Rede Novo Tempo de Comunicação. Paulista, formado em teologia, pós-graduado em aconselhamento, com MBA em comunicação corporativa, mestre em teologia e doutor em ministério, o pastor Rafael é casado com Ellen de Souza Rossi e pai da Giovana e da Mariana. Olha só, ele já é de casa, viu? Para muita gente, o nome do pastor já é familiar. Afinal, ele é o apresentador do Arena do Futuro e o Decifrando é o Futuro aqui mesmo na Novo Tempo. Agora aqui na tela, você confere comigo uma mensagem especial dele para todos nós. Olá, pessoal do Entre Família, que bom poder falar com vocês de maneira muito especial. Agora, fazendo parte não só do Arena do Futuro, mas também de toda a Rede Novo Tempo de Comunicação. Essa decisão de agora colocar-me totalmente inserido na Novo Tempo me faz realmente me sentir pequeno, mas também totalmente dependente de Deus. Eu quero agradecer a cada um de vocês que acreditam na Novo Tempo, vocês que fazem parte da família da Novo Tempo, vocês que são anjos da esperança e que contribuem para que nós continuemos seguindo adiante com essa nossa vocação, que é levar as boas novas para aquelas pessoas que tanto necessitam. Vidas são transformadas todos os dias por meio da Novo Tempo. E isso alegra demais o meu coração. E agora, poder participar das decisões, das estratégias, do foco da Novo Tempo, realmente é um grande privilégio. Eu quero pedir algo para você. Coloca o meu nome nas suas orações, para que Deus continue dando sabedoria, saúde, para ter discernimento também para as decisões que serão tomadas. Porque eu tenho certeza que a Novo Tempo vai seguir adiante cumprindo o seu papel para preparar pessoas, para terem um encontro com Jesus, para terem uma vida transformada. Porque eu tenho certeza que Jesus muito em breve vai voltar e nós vamos desfrutar uma eternidade ao lado dele. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe muito a sua família e vamos juntos, vamos adiante, aqui na Novo Tempo, o canal da Esperança. Que Deus abençoe muito essa nova fase do pastor Rafael Rossi e que ele continue guiando a missão da Novo Tempo para alcançar ainda mais pessoas com a mensagem de fé e esperança. Bênção demais, né? Especial, né? É um momento, como a Darete comentou na abertura, é um misto de sentimentos, né? Pastor Antônio Tostes, que ficou aqui na Rede Novo Tempo um pouco mais de 15 anos à frente, né? De todas as mudanças que aconteceram aqui e agora o descanso merecido. E ao mesmo tempo, né, a gente fica com o coração apertado, mas ao mesmo tempo feliz por essa nova fase também, né? Então, por isso esse misto de sentimentos aí. Um grande abraço, beijo no coração, pastor Toninho, a Zezé, sua esposa, a filha também, e o pastor Rafael Rossi, que seja bem-vindo aí, você e a sua família, porque é a família toda que se envolve, né? E por falar em família, fica tão nítido que somos família, porque o pastor Antônio Tostes e a Zezé, sua esposa, como a gente chama carinhosamente, não era um administrador de cima para baixo, mas um de nós convivendo com a gente. Quantas caravanas fizemos juntos e quão participativo, quão integrado todos nós somos nessa missão. Então nos despedimos não somente de um gestor, de uma grande capacidade habilitado há tantos anos, mais de 42 anos servindo a igreja, mas deixa amizade, deixa carinho, deixa amor, deixa um rastro de confiança, de um homem admirável juntamente com a Zezé, um casal admirável, digno de confiança e do nosso carinho, do nosso respeito para sempre. E o pastor Rafael Rossi, que batizou minha filha, pastor querido, uma pessoa íntegra, amável, gentil, colega de apresentação, se podemos dizer como colega, mas um pastor incrível e que alegria nós temos de contar essa história, fazermos parte dela. Deus os abençoe, amamos vocês, ou quem vai e quem fica, amamos vocês. Josemara, muito obrigada, amamos você também. Obrigada.
Obrigada, gente. Agora fiquei feliz. Mora Obrigada no nosso pelo coração, carinho, Jô. gente. Um beijão pra vocês aí de casa e um beijão pra vocês também. Um ótimo programa. Até mais. Obrigado, Obrigada, Jô. linda. Obrigado mesmo, hein? Daleide, agora é aquele momento. Agora sim, né? Agora a gente pode chamar a pergunta do dia. Né? Qual é a nossa perguntinha do dia aqui, ó? Você conversa com seus filhos sobre dinheiro, como você ensina o valor das coisas para os seus filhos. A gente está falando hoje sobre economia, como passar, né, educação financeira de geração para geração, por mais que você não tenha tido, mas aprendeu ao longo da vida, e como você passa isso para os seus filhos. É levando no mercado, né, para poder mostrar o valor das coisas e tudo mais, né? Então você vai poder participar com a gente e interagir por aqui no nosso WhatsApp, 12983150249. Então, nós vamos receber agora a Laura Pacheco, que é economista, é CEO do Instituto Brasileiro de Finanças e especialista em planejamento e justamente educação financeira. Perfeito. Laura, querida, venha para cá no seu verde maravilhoso, com sua elegância costumeira. Tudo bem, amor? Bem-vinda, amada. Fique aqui muito Bem-vinda, à vontade. Laura. Prazer recebê-la mais uma vez. Prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada, Laurinha. Você é muito simpática. E a gente falar desse tema tão importante para todos, né? Independente de crianças, adultos ou idosos. Eu quero até saber como foi que a educação financeira chegou à vida dela. Verdade. Será que só foi mais tarde, quando já crescidinha? Ou a sua família já trabalhava os aspectos da economia, das finanças, dos dinheiros, das moedinhas, das mesadinhas na sua vida? Nossa, a gente sempre trabalhou bastante. Inclusive, a gente chegou a fazer até feirinha de quintal, quintal de casa. Sério mesmo. Eu e a minha irmã, nós nos juntamos, pegamos os brinquedos que nós não queríamos mais, anunciamos para toda a vizinhança, fizemos uma feira de quintal. E os meus pais, eles sempre foram muito do trabalho, no sentido de não ter frescura de pôr a mão na massa. Já tem que consertar essa parede? A gente vai consertar, ela não vai deixar de consertar. Então, isso eu trouxe muito de família, mas também eu percebi que depois que eu comecei a encarar a vida adulta, eu vi que no momento em que eu dominasse a educação financeira, não haveria tempo ruim. Porque quando a gente aprende a lidar com nossos recursos, tudo é caminho para a prosperidade. Então, isso é uma grande libertação. Então, para mim, ter conhecido a educação financeira de uma forma mais ampla, depois de me formar como economista, foi algo que me trouxe uma realização tão grande que eu pensei, mais pessoas deveriam ter acesso a isso já desde muito cedo. Legal. É verdade. E você que está em casa aí pode até ter esse acesso com a nossa revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Olha a oportunidade que você, pai, mãe, tios, avós, enfim, educadores, estão tendo de já ter um material incrível como esse, falando sobre finanças. E o legal é que a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, ela traz justamente esses pontos, né, Darley, de como a gente ensinar para os nossos filhos, desde pequenininho, para eles irem aprendendo como funciona toda essa questão das finanças. Fala sobre essa libertação, né, a busca pelo dinheiro, eliminar pensamentos negativos e errados. Fala sobre algumas escolhas, decisões. É fundamental eliminar todos os pensamentos nocivos e negativos em relação ao dinheiro, porque falou em dinheiro, muita gente já fica naquela, não. E quem escreveu? Antônio Tostes. Ele, pastor Antônio Tostes, ele que também lida com essa área de finanças desde sempre, sim, né? Sim. Se formou nessa área e se aposentando agora. Então tem uma vasta carreira aí falando sobre e prática, né? Como administração. É verdade. E também apresentador do programa Saldo Extra. Que foi um programa que inicialmente foi idealizado por mim, esse nome fui eu que dei. Mesmo? Já há bastante tempo. E o pastor Toninho gravou a última temporada, vai ser exibida nas férias, ó. Maravilhosa para você começar o ano assim, já nessa vibe de vida financeira organizada e reorganizada. É verdade. Peça a sua revista Educação Financeira através do telefone que aparece aqui na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça agora. Agora, até Laura, por que muitas vezes, quando se fala em dinheiro, é tão difícil dos pais pararem para ensinar os filhos sobre dinheiro, economia? Por que essa dificuldade?
Bom, primeiro porque existe um tabu, sendo que para tudo tem jeito de falar. Quando a gente vai falar da nossa saúde, por exemplo, existem formas e formas de falar da nossa saúde com uma criança, com um adolescente. Então, tudo é a forma de falar. E além do tabu, existe a dor em relação ao dinheiro, o trauma em relação ao dinheiro. Então, tudo aquilo que nos traz alguma dor, a gente traz uma privação. Podem ver, nós queremos viver por muito tempo. Então, todos nós vamos experimentar o luto em algum momento da nossa vida. É muito difícil tratar isso também, né? Falar sobre isso, sobre perder. E a gente, quando fala de dinheiro, muitas vezes a associação que se faz é de algo doloroso e não de uma ferramenta que foi criada para facilitar a nossa vida, para prosperar, para poder fazer com que tudo no mundo, aqui na nossa sociedade, tivesse evoluído e se desenvolvido. Então, o dinheiro é uma ferramenta maravilhosa. A questão é que boa parte da população vive uma experiência negativa e acaba até se privando de falar sobre, porque traz as dores, traz os traumas, ao invés de trazer alguns como... gatilhos, né? Traz os gatilhos, ai, dinheiro, não. Só que deveria ser falar de sonhos, de prosperidade, de realização, de conquistas, de estamos aqui, estamos bem também, porque a gente tem acesso a recursos financeiros que são um caminho para ter acesso a uma vida digna. Então, eu vejo que existem essas barreiras em relação ao dinheiro e, claro, o tabu, mas tudo é a forma com que a gente trabalha de um determinado tema para que aquilo não seja tratado como um tabu, mas como um assunto corriqueiro, já que é uma certeza na vida de todos nós. É Todos nós precisamos nos relacionar. E dois aspectos envolvidos nessa sua resposta tem a ver com pensar em dinheiro pode me levar para um lugar de ganância, a um lugar de alguém que só tem interesse pelas coisas materiais, que vai ser um desses tabus. Tem na outra ponta a ideia de que os adultos têm, de que criança não sabe nada. Quando crescer, aprende. Eu vou ensinando ali como der, mas não em termos de ensiná-lo a lidar com o dinheiro como alguma coisa que deva fazer parte da construção desse indivíduo e a tua relação com as pessoas também, de que o dinheiro me é também caro para ajudar pessoas, para contribuir com o bem das pessoas. Então tem esses aspectos também que a gente precisa pensar, principalmente enquanto cristão. Cristão, crente, pensar em dinheiro, sei não, é falta de fé. Para que pensar no amanhã? Nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos conversar com uma menina que aos 14 anos de idade, ela começou a pensar a vida financeira em termos de investimento, de economia, de produtividade e agora com 18 anos, ela já tem aí uma carreira na rede social como influenciadora nesse universo das finanças. Se liga. A gente aqui já tá velho, tá aprendendo uns negócios na vida, a menina já aprendeu, foi cedo para compartilhar com a gente. Bonitinho, né? Parece que o nome disso é vocação, não sei. Vamos conhecer logo depois do intervalo. Até já. E aí, como é que o assunto dinheiro é tratado na sua casa? É chamado de o vil metal? É alguma coisa que te leva a considerá-lo como algo de menor importância no seu crescimento, desenvolvimento e na educação dos filhos? Você os ensina a lidar com o dinheiro, com as moedinhas, com a mesadinha que ganha? Como é que vocês tratam as finanças da família junto com os filhos? Eles participam? Eles sabem quanto custa trabalhar e ganhar? Como também sabem quanto custa perder ou investir? O que significado que isso tem para vocês? Bom, muitas lições, mas conta pra gente como vocês tratam o dinheiro em casa, em família, com os filhos, especialmente. Responde pra gente no WhatsApp 12 98315 0249. 49. De novo, Pinal, deixa eu dizer, 983150249. Só tem 3 anos que a gente está repetindo isso. Mas toda hora eu olho ali para a câmera. É que são tantos Pinal, o que você está fazendo aí, Darlete? meu amigo? Nós vamos conversar com a Yasmin agora? É isso mesmo. Você falou aí, né? A gente está falando, né? Como que os pais têm ensinado os filhos sobre poupar, sobre investir, sobre a dificuldade que é para ganhar o suado dinheirinho de todo mês e a criança fala, não, faz um Pix ou arrasta para cima, clica no link da bio, faz não sei o que para poder comprar um negócio e ver no site, mas não é bem assim não, né? Tem que ensinar desde cedo. Eu quero saber como que a Yasmin, ela tem aprendido isso de uma forma que ela compreendeu, aplicou na vida dela e está ensinando outras pessoas. Menina, que coisa boa, hein, Yasmin? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é nosso ter você aqui, Yasmin. Agora me conta aí, de onde que vem esse
pensamento já empreendedor aí, esse pensamento de poupar, começar a investir, foi de você mesmo estudando ou seus pais já foram te ensinando isso desde mais novinha? Bom, começou quando eu era mais nova. Os meus pais sempre me incentivaram a cuidar do meu dinheiro. Então, eles sempre me ensinaram que se eu precisasse de alguma coisa, eu teria que juntar o meu dinheiro para eu ganhar aquilo. Ou então, eles sempre me ensinaram que eu tinha que comprar o que era realmente necessário para mim. Então, os meus pais me incentivaram o dinheiro e a realmente planejar. Certo. Acho que deu umas falhadinhas ali, mas deu para compreender, viu? Acho que se falar um pouquinho mais pausado, acho que daí vai, que a conexão ela tá dando umas osciladas, pequenas osciladas. Mas que legal, Yasmin. Então já vem isso desde muito tempo, né? Agora, aos 14 anos, você já começou a entender melhor que o dinheiro não nasce em árvores, que você pode, aquele dinheirinho que você recebe pode investir também, né? E conta pra gente aí sobre esse gosto, né, que você sentiu em aprender a lidar com o dinheiro e a partir do momento que você começa a querer ensinar isso para outros adolescentes também. Porque a adolescência, minha filha, eu tenho um lá de 12 para 13 anos e aí tá aprendendo, né? Que não é tudo tão simples, mas às vezes quer um negocinho diferente, uma roupinha de marca diferente, não sei o que, isso, aquilo. E aí vai dinheiro. Como economizar nessa fase? Como que você tem ensinado as pessoas sobre isso? Bom, como eu falei, né, os meus pais sempre me incentivaram a dar dinheiro, mas foi aos 14 anos que eu realmente comecei a estudar sobre educação financeira. Inclusive, foi meu pai vai me ensinar ali o básico. E eu achava que o universo inteiro só pertence aos adultos, né? Então, quando eu entender que eu mesma novinha, podia começar a investir aquilo, né? Brilhou os olhos. Foi, brilhou os olhos. Ah, que pena que a ligação tá cortando, Yasmin. Tá cortando bastante o áudio aqui, mas enquanto a gente vai ver se quiser colocar o fone aí, enquanto a gente vai conversando com a Laura, para ver se dá uma melhoradinha no áudio, a gente até traz já uma pergunta. Darleide, você tem uma pergunta para a Laura, né? Sim, Laura. O que muda na trajetória de alguém ter essa experiência do aprendizado com as finanças desde cedo? O que isso pode garantir? Melhor emprego? Que caminho segue-se alguém que tem uma educação nesse nível, tendo começado tão cedo, já 14 anos? Claro, tem algo dela, né? Algo particular, que foi o interesse de buscar, de pesquisar. O que pode ser promovida é uma mudança de comportamento a nível geral e isso transforma uma sociedade. Eu até trago o exemplo até do escovar os dentes. Nós aprendemos a escovar os dentes, a gente aprendeu já desde cedo e existem países que isso não é uma cultura. Aprender já a escovar os dentes desde cedo e nós aprendemos e houve um momento aqui no Brasil que isso começou a ser implementado como algo ali já dentro da escola. Isso é uma mudança de comportamento que traz uma transformação na sociedade como um todo. O dinheiro, ele é muito mais comportamental do que técnico em conceitos complexos de finanças. Muita gente acha que a educação financeira não serve para si por achar, não entendo de economia, não entendo esses números, essas palavras difíceis, mas o segredo, a chave está na forma com que nós nos comportamos frente ao dinheiro. E que o segredo que eu diria que é o mais valioso é de a gente aprender de que um prazer imediato muitas vezes não vai atender de forma plena a vida e pode ser até um pensamento até que fomenta uma autodestruição. Podem ver, até os vícios são uma busca pelo prazer imediato. E às vezes algumas tarefinhas que a gente faz, que a gente se amarra um pouquinho, como é lavar uma louça, fazer uma atividade física, naquele período de tempo a gente faz um esforço, mas a gente desfruta de algo bom por um período mais longo. Dinheiro é a mesma coisa. É a gente olhar para uma situação e a gente, ao invés do prazer imediato, buscar aquilo que é bom para a vida em um período mais longo. Tirar essa do imediatismo, né? Porque em algumas fases na vida a gente busca, né, esse imediatismo e às vezes acaba levando para a vida toda, né? Agora, Yasmin, fala pra gente aí aquele conselho que você deixa
para os adolescentes que, assim como na sua fase também, agora com 18 anos, né? Eles podem fazer para aprender a economizar um pouco mais, começar a ganhar dinheiro, que eu vi em uma das suas imagens ali das fotos, você falando, né, como ganhar dinheiro sendo menor de idade e tal. E ó, vão aparecendo algumas imagens na tela aí. Qual o conselho que você deixa, olha aí, ó, sendo menor de idade, né? Formas de ganhar dinheiro. Principal dica que você deixa, Yasmin? Bom, não sei se agora dá para explicar melhor. Legal. Mas, tá. Eu acho que as principais dicas que eu daria para esses adolescentes que estão iniciando, assim como eu fiz, primeiro, criar uma reserva de emergência, até porque a gente vive em um mundo muito caótico, né? Então, ter uma reserva de emergência eu acho que é crucial nesse início. Ter consciência também do dinheiro, né? Saber quanto que ganha, saber quanto que está gastando e criar novas reservas, novas receitas, na verdade, né? Para a gente, então, aumentar ali o dinheiro. Então, seja se você toca, se você fala outra língua, comece a ensinar para outra pessoa e começa a cobrar. Ou então, por exemplo, eu já tive férias em outras escolas em que eu vendia din-din de porta em porta no meu condomínio. Ou então, seja passeando com os cachorros ali, né, do condomínio, seus vizinhos. Boa. Pra assim você ter mais renda e não ficar precisando também toda hora pedir pros pais, né? Legal. Acho que seria... Verdade, excelentes dicas aí, né? Quem mora em condomínios, combinar com os vizinhos, coloca no grupo lá, ó, se quiser eu saio para passear com os cachorros aí, cobra baratinho e tal, ou deixa uma oferta, alguma coisa assim, já é um dinheirinho que entra, né? Você falou vender din-din, que são aqueles, tem lugar que chama de geladinho, sacolé, é esse, flau, né? Flau em Alagoas chama flau. É flau? Olha. E aí são várias formas, né? Meu filho, depois eu até vou contar aqui algumas das histórias aí do que ele tem feito para ganhar o dinheirinho. Agora, Laura, você... perdão, Yasmin, a Laura está aqui. Mas as duas são investidoras, são mulheres que trazem essa educação financeira para outros aí também, né? O que você tem aprendido pessoalmente sobre o dinheiro? Depois de ensinar tantas pessoas, o que você tem aprendido e aplicado na sua vida sobre o ganho de dinheiro, a economia e o investimento? Olha, Binal, eu como uma adolescente que é cristã, eu ando aprendendo que o meu dinheiro, ele não pertence a mim e que é tudo dádiva de Deus. Então, o que eu mais tenho aprendido e a lição que eu mais acho importante e valiosa que a gente pode aprender sobre o nosso dinheiro é que ele não pertence a nós. E assim como quando a gente devolve os nossos dízimos e as nossas ofertas, a gente, na verdade, está devolvendo o que nem nosso e sim que pertence a Deus. Então, eu acho que nós, como cristãos, é o nosso dever a gente saber cuidar do nosso dinheiro, até mesmo para ser um bom testemunho para as outras pessoas, para a gente poder ajudar alguém quando estiver passando por necessidades. Então, eu acho que a gente saber cuidar do dinheiro vai muito além só do nosso bem-estar, mas como uma forma de... Verdade. Yasmin, muito obrigado, minha amiga, por compartilhar. Já comecei a te seguir nas redes ali, viu? Yasmin.invest, tá aparecendo aí pra você, viu? Yasmin, tá aqui, ó, Yasmin.invest. Segue ela nas redes sociais, pega as dicas aí, pai e mãe. Se quer indicar um Instagram legal pra galerinha seguir, coloca esse daí da Yasmin, que é bênção, viu? Minha amiga, obrigado, viu, Yasmin? Deus continue te abençoando aí nesse trabalho, nesse ministério de incentivar outras pessoas através dos recursos aí, entendendo que somos mordomos de Deus e precisamos administrar da melhor forma aquilo que Ele nos concede, né? Obrigado. Tchau. Valeu. E quando a gente fala em mordomos de Deus, Deus nos concede recursos não só para o nosso benefício próprio, mas para ajudar outras pessoas também. A revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, ela vem trazendo aqui, bênçãos compartilhadas. Capítulo 12 fala sobre essas bênçãos compartilhadas. A gente recebe para poder ajudar outros também, outras pessoas. E um pouquinho antes vem falando, finanças e relacionamento com Deus, entendendo que tudo vem dele. A saúde para você trabalhar, de onde que vem? Vem de Deus. Os recursos que você tem para se manter vêm de Deus. E tudo provém de Deus.
E quando a gente entende isso, que nós somos dependentes de Deus em todas as coisas da nossa vida, em todas as áreas, seja emocional, física e espiritual, somos sim dependentes de Deus. Quando nós entendemos isso e cuidamos daquilo que Deus nos concede, a gente vai ser bênção e luz para muitas pessoas à nossa volta também. Então, aproveito e peço para que você entre em contato com a gente agora. Se não pediu ainda, peça a sua revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Abinal, quanto que eu pago? Nada. Não precisa pagar para receber esse material. Você só entre em contato com a gente, pede a sua revista e você vai receber gratuitamente aí na sua casa. O telefone já aparece aí, é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Conversa com a nossa equipe, peça a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Chega de graça, você aprende e ensina para outros também esse ensinamento todo que você vai aprendendo através da Bíblia e com o pastor Antônio Tostes. Prefere mandar mensagem no WhatsApp? Daí você não precisa gastar nem com ligação, tá? É o 12982444449. Marcou? Tá aparecendo na tela aí também, então peça, aprenda e compartilhe esse aprendizado com outros. E legal, Darleide, que na revista aqui também, viu, Laura, traz aquelas dicas de como ter um dinheirinho extra, aquela rendinha extra, né? Até os adolescentes aí que querem ter aquele dinheirinho, né? Então pode pedir a revista e tem planilha, tem um monte de coisa. Eu ia até falar do Samuel, Darleide, que às vezes quando ele queria muito comprar uma coisa, teve uma vez que ele queria comprar um skate elétrico, o videogame, uma mesa de ping-pong, enfim, falei, filho, beleza, vamos atrás. E aí, ajudei ele a economizar. Desde os 9 anos, ele já tem o cartãozinho dele, tá com 12 agora, né? Tem o cartãozinho dele. E aí, o dinheirinho vai colocando lá. Aí fazia cupcake, vendia lá no condomínio, fazia uma coisinha ou outra, colocava nos grupos, enfim. E aí, ganhava dinheirinho dos tios, dos avós também. Ele ia acumulando e conseguiu. Comprou o skate elétrico que ele queria, comprou a mesa de ping-pong, o videogame. E aí, claro, às vezes quando vai faltando, a gente vai inteirando daqui e dali para poder incentivar, né, nessa busca. Mas é bonito isso, a gente incentivar. E é uma questão de família, né, Laura? Porque assim, se tinha um cupcake para vender, é que alguém o estava ajudando na cozinha. Era a mãe, era o pai. Então estava sendo feita uma educação, estava sendo dado um ensino, uma instrução e a família junto. Todo mundo ganha. Exatamente, todos ganham e além disso está mostrando o que é o passo a passo até a conquista. Que não é, eu quero e logo eu tenho, algo como se não tivesse uma conquista até conseguir ter algo. Mesmo uma família que vive em situações mais confortáveis financeiramente, deveriam trazer sim esses conceitos para dentro dos seus lares e envolver também toda a família. Por quê? Para trazer essa questão de valores, que é o valor da conquista, ao tempo que ele levou para conquistar o skate elétrico e o que ele teria sido se pediu, ganhou, e aí? Mas só essa jornada já vale muito mais do que o próprio skate, mas muito mais, porque fica para a vida. O skate vai passar. É verdade. E uma Passou. Passou já. Usou o dinheiro para inteirar e comprar um computador que ele queria, não sei o que, a gente vai ajudando, vai incentivando. E tem a lição de dividir, de compartilhar, de às vezes daquele dinheiro tirar para ajudar um colega, ajudar um familiar, ajudar. Então vai ser lição após lição, né? E enquanto a Yasmin falava, me veio à mente um texto que eu verifiquei aqui, confirmei, lá em Deuteronômio 8:18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, a fim de confirmar o seu pacto que jurou aos seus pais. Ou seja, no pacto da salvação, Deus inclui ali as finanças, no sentido de nós reconhecermos a bondade de Deus e nos dar forças para trabalharmos, adquirirmos riqueza e aplicarmos ao crescimento, à propagação do seu reino, sobretudo no amor ao próximo, com aquilo que o Senhor nos tem dado forças para ganharmos. Vamos a uma interação que chegou aqui pra gente? Veja só, é da Rocil Moreira. Boa tarde, querida, feliz semana. Eu sempre fui muito atrapalhada nas finanças. Laura, sempre fazia a vontade dos meus filhos quando eram pequenos. Mas graças a Deus eles agora estão trabalhando, sabem administrar o seu dinheiro. Li a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia e acompanhei o saldo extra, pois acredito que nunca é tarde para aprender, pois com certeza terei netos. E tenho o seu dinheiro
dinheirinho, certamente a sua aposentadoria, para você administrar, né, amiga? Laura, nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender, e achei muito interessante que ela fez uma superação ao longo da frase. Ela falou que, sempre fui atrapalhada, mas depois eu consegui vencer isso. Isso também é um padrão comportamental. A gente assume, eu não consigo, eu não posso, eu sou atrapalhada, eu não levo jeito. E isso não é uma verdade. Nós somos, sim, capazes de nos superar. Então, muito bem, parabéns. Gostei bastante do relato dela. E legal que ela leu a revista, hein? Sim. Não adianta só pedir a revista, não. Tem que ler a revista. Tem que praticar. Laurinha, tem um cantinho ali todo preparado com um carinho especial para você, em especial como convidada. Vem para cá. Nós vamos... daqui a pouquinho voltar com mais perguntas, mais interações e aquelas liçõezinhas do Na Prática, tá bom? Olha o que te espera ali, ó. Olha, tem um bolinho de maçã com canela. Qual é o seu bolo preferido? Eu gosto de bolo de banana e mas maçã também tá ali. Maçã também, banana, não? Bolinho de maçã com aveia e tal. Sim, de milho também. O bolo de banana é bem econômico, viu? É economia no açúcar, porque vai menos açúcar. Eu nem uso quando vou fazer, só o açúcar, a banana bem docinha. Quanto mais madura, melhor. É verdade. Economiza. Isso é verdade. Viram? Já tô até nisso a gente consegue economizar, gente. Pra que melhor do que um bolinho de banana, né? Não é? Maravilha. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai conferir a reportagem da Luciane Bonfim, que foi às ruas e vai trazer... Na verdade, ela foi a uma escola para poder trazer ali um pouco do que as crianças estão aprendendo nessa escola sobre educação financeira. Entendeu? A escola já implementou na grade curricular a educação financeira. E aí, tem dado certo? Fica a dica pro MEC, né? Fica a dica. Né? Tá mais que demorou, hein? Bora lá, a gente vai pro intervalo e volta já. E se educação financeira entrar no currículo escolar? E se isso tornar-se parte da construção do aprendizado dos nossos filhos? Vai ajudar em muito, hein? Vai que esses filhos voltam para casa ajudando os próprios pais e a família. A Luciane Bonfim foi a uma das nossas escolas em Embu das Artes, em São Paulo, para contar como isso já tem sido a prática na vivência acadêmica dos meninos e meninas naquela escola por ali. Vamos acompanhar? Boa tarde para vocês aí no estúdio, uma ótima tarde para o pessoal de casa. E para falar sobre educação financeira, hoje eu vim aqui no Colégio Adventista de Embu das Artes, onde os alunos têm experimentado um programa diferente, onde eles aprendem educação financeira aqui na escola. E é por isso que a gente vai invadir uma sala de aula, onde a professora está dando aula do quê? De educação financeira. E a gente vai descobrir. Olá! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo bem. Olha, professora, a gente soube que aqui no colégio os alunos estão aprendendo sobre educação financeira. Conta pra gente como que funciona, qual que é o nome desse projeto, como que surgiu, porque falar sobre esse assunto é tão importante, né, professora? Exatamente. O nome do projeto é Happy Money, Educação Financeira nas Escolas. E é tão importante falar desse assunto, né, tão relevante, que eles aprendam a lidar bem com seus recursos, com seu dinheiro, né, se organizar bem. E está sendo muito, muito prazeroso falar com eles, ensinar para eles, perceber que eles estão mudando de atitude, né? Às vezes pensava que era de uma forma, eu gastava muito com isso, agora, professora, depois da aula, eu comecei a me organizar melhor financeiramente, e esse é o objetivo. É isso aí. Professora, então eu quero saber se tá dando resultado essas aulas aqui, hein, pessoal? Eu vou escolher alguns alunos, posso? Eu vou escolher alguns alunos para ver se essa aula tá dando resultado, né, professora? Então eu vou conversar com alguém, vou pedir licença aqui, vou conversar com meu amigo que tá aplicado aqui, a apostila aberta, tudo bom? Oi, tudo bem, sim. Qual que é o seu nome? Meu nome é Daniel Buzo. Daniel, me conta, o que você tem aprendido na sala de aula, na aula de educação financeira? Bem, na aula de educação financeira, eu tenho aprendido a guardar de forma eficiente para assim conseguir investir. E onde que você mais gastava, assim, o seu dinheiro? Eu gastava muito meu dinheiro em jogos. Eu comprava skin, comprava essas dancinhas. Aí, torrou tudo, né? E aí agora tá mais consciente na questão do uso do dinheiro? Sim, agora eu tô mais consciente para poder economizar e não gastar com bobeira. Olha só, então aqui já é um case de sucesso, né, professora? Mas eu vou conversar com o nosso outro amigo que tá com uma cara de aluno aplicado. Tudo bem com você? Qual que é o seu nome?
Tudo bem, sim. Meu nome é Murilo. Murilo, me conta, o que você tem aprendido nas aulas de educação financeira? A gente aprendeu recentemente sobre o perfil do investidor e sobre os investimentos. Você se considera uma pessoa que gasta muito ou consegue ter mais controle com o dinheiro? Eu consigo ter mais controle, porque antes eu gastava bastante dinheiro. E hoje em dia tá mais consciente? Sim. Ah, legal. Olha só, a professora tá dando resultado às aulas. Mas eu sei que tem pessoas aqui querendo compartilhar um pouquinho da experiência, né? E esse meu amigo aqui, qual que é o seu nome? Meu nome é Antônio. Antônio, o que você tem aprendido nas aulas de educação financeira? A gente tem aprendido sobre passivos e ativos, a gente tem aprendido sobre métodos de investimento, como criptomoedas e variantes. E é isso. Olha, vocês percebem que o assunto está sendo bem aprofundado, né? Não é nada superficial, não. E você tem conseguido economizar dinheiro? Eu acho que sim. Antigamente eu gastava coisas sem necessidade, assim, e hoje eu já estou conseguindo manter mais dentro da minha conta. E qual que era o seu maior gasto? A maior gasto era com comida mesmo, eu gastava muito com comida, bastante. E hoje em dia? Não, hoje em dia já tá razoável, já parei de gastar com coisas que eu não comia e agora eu tô investindo em utensílios para mim mesmo. Bacana. E por que você acha que é importante ter aula de educação financeira na escola? Eu acho que dentro de um contexto do Brasil, a maior parte das famílias tem dificuldade de pagar conta, né? Eu acho que se a gente ensina isso para os alunos desde de novo, eu acho que isso é importante para o nosso próprio país mesmo. Olha só, tá ensinando além de educação financeira, né, professora? Tá ensinando a conscientização, né, do uso do dinheiro de forma consciente. Mas eu vou conversar com uma outra amiga que é super aplicada, que eu já fiquei sabendo aqui. Pedi pro Márcio mostrar ela aqui pra gente. Qual que é seu nome e sobrenome? Maria Clara Evangelista. Maria Clara, me conta, o que você está aprendendo nas aulas de educação financeira? A gente tem aprendido bastante sobre o perfil do investidor, sobre os tipos de investimento também, LCI, LCA, por aí. E o que mudou na sua visão antes das aulas de educação financeira e depois das aulas do que você aprendeu? Eu aprendi bastante a dar mais valor no meu dinheiro, na real, porque antes eu gastava bastante. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava tudo no mesmo dia. E aí, hoje em dia, eu já penso nas coisas que eu vou comprar depois ou em guardar para ações um pouco maiores a longo prazo. Olha só, muito bem, gente. Que legal, né, professora? Ver que as aulas de fato estão dando resultado, né? Tem formado alunos mais conscientes. E qual o recado, assim, que as suas aulas, que quando você prepara as suas aulas, o que você pensa no seu coração? Assim, o que você quer deixar? Qual legado você quer deixar para os alunos? Eu quero que eles aprendam a dar valor ao seu dinheiro, aos recursos que eles venham ter aí no futuro. A gente trabalha com eles aqui, mas pensando sempre adiante, pensando sempre no futuro, que eles sejam cidadãos conscientes, né, que eles consigam aplicar e que de verdade tudo que é ensinado aqui com muito amor, muita dedicação. É isso aí, gente. Muito obrigada, professora, por deixar a gente invadir esse espaço aqui. Mas a gente sabe que, de fato, é uma aula muito relevante, né? E que mais escolas consigam ter essa oportunidade de falar sobre a educação financeira, que é um tema tão importante. É isso, gente. Obrigada, professora. A gente volta com vocês no estúdio. Happy Money, gostei do tema já, viu? Parabéns à Escola Adventista de Embu das Artes, em São Paulo. Obrigada por essa experiência já posta em prática. E sabe o que me chamou a atenção, Laura? O aspecto de as crianças dizerem, os adolescentes contarem, que eles passaram a pensar em como gastavam o dinheiro que recebiam. Aí, onde é que você gasta mais? Um com comida, outro a jogos. Ou seja, você joga o assunto à mesa e você se reconhece. Exatamente, começa a observar e a tomar consciência para onde foi o dinheiro, que é o que faz a diferença. Investir é uma consequência de uma vida financeiramente organizada, mas o que faz a diferença são as decisões diárias. E vejam que ali eles já são adolescentes, eles já são maiorzinhos, mas essas boas práticas com dinheiro, aprender a se relacionar com dinheiro, já dá para começar na educação infantil.
Muita gente acha que não, mas a gente já conseguiu validar que sim, porque eles estão aprendendo a contar, estão já aprendendo a se relacionar, eles já sabem o que é Pix, o que é cartão, muitos não vão experimentar o dinheiro físico, então trazer para dentro da escola é interessante, e quanto mais cedo, maiores as conexões sinápticas que estão acontecendo na formação da criança. Então, começar cedo é bem-vindo, porque não é falar de finanças e de assuntos complicados necessariamente. Ali eles já estão aprendendo até sobre tipos de investimento, né? Mas o aprender começa no básico, gente. Começa na gente ter essa consciência de que o orçamento financeiro tem limite, que cartão é um gasto, que Pix é um gasto e de que a gente tem que tomar essa consciência em relação ao dinheiro, tomando decisões para a vida. De que às vezes tem dinheiro saindo pelo ralo, que vai fazer falta lá adiante. Levar as crianças a tomarem parte da vivência familiar no que diz respeito ao uso, ao ter ou não ter condição para comprar algo, para uma viagem, para um sonho. Porque hoje há um discurso muito evidente de que assim, corra atrás dos seus sonhos para você ter e ter. Só que na cabeça de uma criança e uma adolescente, acha que é muito simples e não muitas vezes nem valoriza o trabalho dos pais, nem valoriza o esforço dos pais. E então, quando a gente traz esse assunto à mesa, considerando o que Deus espera de nós como famílias cristãs, está ali no centro, como que eu administro os recursos que Deus me deu, como que eu faço parte de uma família e trato aquilo que é o recurso que Deus nos tem dado para a manutenção da vida e para aplicar também na expansão do reino e no cuidado com o próximo. E é interessante, Darleide e Laura, porque a gente vê muitos jovens, adolescentes, enfim, colocando de um modo fácil que é de ganhar dinheiro nas redes sociais. Aí muitas crianças e adolescentes já colocam aquilo na cabeça de ser youtuber, de ser não sei o que e tal. É um dinheiro fácil, é uma forma fácil de ganhar dinheiro, mas vê ali uma pontinha de algumas pessoas que se deram bem e tal. E aí acha que é sempre assim, não precisa nem estudar, eu vou ser youtuber, eu vou ser influenciador, vou ser não sei o quê, mas não é bem assim não. E é isso que você comentou, Laura, de desde cedo ensinar. Eu lembro que meu filho estava, não sei, era na pequenininho lá, né, na pré-escola, não lembro agora. E eu lembro que a escola fez uma atividade de ir com as crianças a um supermercado, porque eles iam fazer um bolo para poder vender numa feirinha da escola. Então, ali o que eles fizeram? Foram com as crianças ao mercado. Primeiro falou quanto que eles tinham de dinheiro, ia ao mercado, via o valor das coisas, iam anotando, chegou lá, eles iam fazer os cálculos ali para poder fazer o bolo, para ver quanto que ia custar cada fatia, ou era cupcakezinho, não lembro, que eles iam fazer para poder vender o valor. Então isso é muito legal de fazer, uma forma incrível. Parabéns à Escola Adventista que tem essas iniciativas e ajudando, né, aos pais que não têm muitos conhecimento para poder passar para os filhos, mas a escola vem trazendo isso, o filho, olha, aprende isso na escola, uau, que legal. E vai somado a isso, Binal, aquelas crianças que nós ouvimos agora, né, os adolescentes. Desculpa, porque eles não devem gostar de chamar de criança, né? Já são adolescentes, jovens, queridos jovens, não é? Eles falam que passaram a perceber no que eles gastavam o dinheiro que tinham. Mas há uma realidade de outras crianças que não têm mesada, que não têm esse acesso a um dinheiro para escolher como gastar com esse dinheiro. Ainda para crianças ou famílias que tenham menos recursos, que tenham menos condição de entregar a um filho uma quantidade de dinheiro, como que se daria essa educação financeira? Certo. Bom, de fato, instituir a mesada não deveria ser tratado como necessariamente uma forma de educar, porque muitas famílias brasileiras não têm condições financeiras de pagar uma mesada, e até porque também tem que tomar cuidado para o filho não achar que o pai é um saco sem fundo, é uma fonte de renda interminável. Então tem que também ter esse trabalho em relação ao como trabalhar com a criança. Como trabalhar nesses casos? A criança, ela faz parte da família, ou seja, ela faz parte do orçamento familiar. Então não tem problema nenhum envolvê-la nas questões cotidianas, que é de ir ao mercado. Essa ideia de fazer a criança anotar, isso aí é demais, porque traz a experiência. A gente enfileirar aqui um monte de criança e falar sobre educação financeira, eles não vão aprender tanto quanto se eu pegar eles e levar... Vai falar de números, não entendo nada. Isso aí, exatamente. Agora, se a gente colocar na prática,
aí sim é o jeito que a gente aprende, a gente experimentando. E fiquem tranquilos, porque muitas famílias vêm me procurar até com uma certa frustração de eu tentei, mas não deu certo. Mas calma, porque cada idade abarca uma compreensão e muda muito. Uma criança de 3 é muito diferente de uma de 4, que é muito diferente de uma de 5. Então, não tenha pressa. E é muito legal o envolvimento ali da família, porque a criança ela vai seguir também por exemplo. Se a família tem esse hábito de pensar em orçamento, pensar em planejamento, falar sobre isso, a criança vai ter aquilo como algo normal. Olha, isso faz parte da vida, isso é algo normal. Agora, se aquilo nunca é falado, se aquilo é muito distante, se aquilo nunca acontece... O adulto é pego de surpresa. Exatamente, porque é uma certeza na vida. Lidar com o dinheiro é uma certeza na vida. Por isso, não deveria ser algo como um privilégio uma escola ter uma educação financeira, mas sim um direito do cidadão. E nem um privilégio que seja para crianças que têm contato com uma quantia específica em dinheiro. Mas você pode ensinar ao seu filho na refeição, durante a refeição. Quanto custa uma porção do arroz que está no prato? Quanto custa uma porção de feijão que está no prato? Vai envolver conhecimento da matemática, vai envolver os custos envolvidos numa refeição. Isso desperta curiosidade, não é? Desperta curiosidade, desperta o interesse. Eu já volto aqui com vocês, porque eu vou aproveitar esse momento para combinar com você aí de casa que com isto nós estamos juntos. Nós estamos aqui juntinhos nesse cuidado com a família em todos os aspectos. Não é diferente do porquê nós temos o nome Entre Família por aqui. Nós nos interessamos com a sua saúde mental, sua saúde espiritual, sua saúde em todos os sentidos e a saúde financeira também. Como que estão as coisas por aí? O bolso está doendo? Está difícil? Está gangrenando de tanto que esse dinheiro está aí com dificuldade de ser um motivador de resolver as suas questões financeiras? Então conta pra gente, qual é a sua dificuldade? Mas para além do que você tem a contar, nós queremos dar a você a oportunidade de estudar sobre finanças, sobre planejamento, isso tudo à luz da Bíblia. Você recebe em casa, sem pagar por isto, porque já está aqui tudo em mãos para somente selar o seu endereço, o seu nome e enviar para você pelo correio a revista Educação Financeira, à luz da Bíblia, para você. Liga agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21 e garanta a revista Educação Financeira à luz da Bíblia. Ser rico é pecado? Já pensou sobre isso? Como sair do vermelho? Sonhe alto, sim, sair das dívidas, sair do vermelho e ter uma vida com prosperidade, mas considere, Deus deu a nós inteligência para nós sabermos como gerir, como administrar os recursos que Ele nos deu. Pode acontecer de a gente se perder numa hora ou noutra, uma dívida daqui que tomou uma proporção que não estava nos planos, um desemprego, uma falta daqui da colar. Como se prevenir, como se organizar ou como não deixar que algo assim nos pegue de surpresa? Educação Financeira à luz da Bíblia pode ser agora uma ferramenta poderosa em suas mãos. 0 Operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Acho que da última vez que você esteve por aqui, não é, Laura? Você levou essa revista em mãos. Levei. O que você achou do conteúdo como economista? Eu achei muito oportuno de dialogar com questões da família. Perfeito. Até porque realmente todos esses aspectos do ser rico, ser algo bom ou ruim, eu vejo que é algo que de fato tira o sossego daquela família. E enquanto isso, né, enquanto existe essa questão, as famílias brasileiras estão endividadas. Se as famílias brasileiras estão endividadas, significa que o orçamento familiar está indo para pagar juros. E não para pagar a alimentação, a conta de luz, a conta da água, o vestuário, ali fazer a sua reserva para se proteger. Até o próprio passeio mesmo, algo diferente com a família, mas não vai para os juros. Vai para pagar juros. Então, muitas famílias já têm a sua renda comprometida assim que vira o mês. Então, isso é um cenário muito cruel para a realidade. E leva muitas famílias a tomarem atitudes drásticas que acarretam em outros problemas, como pegar dinheiro com agiotas. Exatamente ontem, recebi uma mensagem de uma moça que se envolveu com jogos
os famosos jogos as apostas online, e ela começou a tomar dinheiro emprestado com agiotas para pagar aqueles jogos que ela efetivou em busca de pagar dívidas que ela já tinha. Então, assim, pense, isso está sendo... Outro dia eu vi uma pesquisa dizendo que metade dos evangélicos no Brasil, estão envolvidos com apostas desses jogos que estão disponíveis aí nas plataformas em geral. Os evangélicos, pensa, a condição em que nós chegamos. Então, nós estamos aqui juntinhos com você para pensar educação financeira, pensar o seu relacionamento com o dinheiro, tendo em vista que nós somos cristãos, mais do que evangélicos, cristãos que temos responsabilidade com o reino de Deus, com o nome de Deus, e Deus pensou para nós uma vida sensata, equilibrada. Nós temos inclusive uma interação que chega agora para a gente, enquanto a gente conversa sobre o assunto. A Eliane Costa escreveu aqui, ó: falo com minha filha desde cedo sobre o valor das coisas. Ela entende que cada escolha tem um custo. Gosto de usar exemplos simples, como o preço do sorvete ou da luz que deixamos acesa à toa. Muito bom trazer exemplos simples e analogias, que é quando a gente compara algo que já é conhecido com aquilo que eu quero aprender. Até dessa experiência que tu trouxeste, pode ver que ao nosso redor nós temos inúmeros exemplos do quanto tempo leva para amadurecer alguma coisa. Quanto tempo leva ali para um ovo, né, vir a descascar e nascer um novo pintinho? Quanto tempo leva ali o casulo da borboleta? Em finanças é isso, leva tempo. Quando a gente busca soluções milagrosas no sentido ruim da palavra, aquela questão de achar que vai ser mágica, a gente tende a entrar ali numa armadilha, porque está contra as leis que estão ali amparando tudo que está ao nosso redor, que é o tempo das coisas. Então, essa questão de ensinar valores é também ensinar o tempo das coisas e curtir a jornada. Não tem que ser árduo, a gente tem que curtir essa jornada de conquista também. Perfeito. Minha gente, hora daquela pausa rápida, vamos para o intervalo, porque na volta eu quero saber o que você de casa tem dito aí, quais são as formas que você tem ensinado seus filhos sobre a educação financeira. Conta pra gente aí, se não mandou mensagem ainda dá tempo, manda no 12983150249. Vamos para o intervalo e já estamos de volta. Vamos lá, a gente segue por aqui no Entre Família, seguindo, agradecendo a você que é Anjo da Esperança e tem feito a Novo Tempo acontecer, levando mais esperança, falando do amor de Jesus e levando um pouco mais de paz a tantos corações que enfrentam momentos tão desafiadores. A cada dia, quando a gente liga nos noticiários, né, quando a gente acompanha pelas redes sociais, a gente vai vendo como esse nosso mundo está caminhando aí para uma situação tão terrível, não é mesmo? Você lembra quando a Bíblia fala das dores de parto? Que quando está para nascer o bebê, as contrações vão se intensificando. E a mesma coisa, a gente tem sentido que o nosso planeta ele está como se estivesse chegando já ao seu final, as contrações. Recentemente, nesse final de semana, que tragédia. Na região, em algumas regiões, mas em especial no Paraná, algo terrível, né? Esse tornado aí, ele trazendo tantos estragos, pelo menos 6 vidas perdidas, fora outras mais de 800 pessoas feridas e casas, bens perdidos. E eu pelo menos nunca tinha ouvido falar sobre algo tão forte assim aqui no Brasil, ventos de 200 e poucos quilômetros por hora. E as casas, enfim, estruturas não estão preparadas para isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer para você? Ventos, tempestades, terremotos e tudo mais, guerras, sempre aconteceu ao longo da história. Mas, como a dor do parto, você viu como tem se intensificado nesses últimos tempos? E nós precisamos falar da doce esperança da breve volta de Jesus a essa terra. Se você quer se unir a nós nessa grande corrente do bem, levando mais esperança aos 4 cantos da terra, então una-se a nós através do projeto Anjos da Esperança, que é o que mantém a Rede Novo Tempo de Comunicação através das doações que chegam para a gente por aqui. Quer ser um doador? Quer ser um Anjo da Esperança? Una-se a nós e vamos levar esperança a mais e mais pessoas. Se você quiser conhecer mais sobre o projeto Anjos da Esperança, você pode entrar em contato através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Ou, se você preferir, mandar mensagem no WhatsApp dizendo quero ser um Anjo da Esperança, anota aí também, é o 129817666
30, ok? E seja você também um anjo da esperança. Quer saber mais? Confira comigo esse VT. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. E tudo isso será o princípio das dores. As dores estão mais intensas. O intervalo é cada vez menor. Estamos no fim do fim. Muitos estudam a Bíblia, mas aprendem de forma errada. Outros vivem sem esperança, acreditando que Deus é cruel, é o culpado de toda dor. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a vossa cabeça. A Novo Tempo decidiu, em oração, imprimir milhares de revistas com mensagem profética para este tempo. Não podemos esperar mais. O mundo precisa de esperança. Enquanto muitos distorcem a profecia, vamos imprimir a verdade. Cada revista enviada é uma semente de esperança. Faça uma doação especial este mês e leve esperança ao mundo. A nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. Deus está chamando. Qual é a sua resposta? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Sou anjo, sou Novo Tempo. E você, qual é a sua resposta? Você também vai fazer a diferença na vida de outros? Então vem com a gente ser anjo da esperança. E vem comigo também, meninas. Tava gostosinho o suco, o bolinho, né? Maravilhoso. Vamos voltar para o nosso Vamos voltar para cá para buscar as interações que chegaram no nosso WhatsApp. Você mandou aí a sua. Como é que você tem ensinado seus filhos sobre educação financeira? Compartilhou? Então bora para a tela saber o que chegou para a gente aqui, hein? Começando com a Cecília Carvalho, do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos vocês. Diretamente do Rio de Janeiro, quero compartilhar algo. Minha neta Giovana, de 12 anos, foi ensinada pelo meu filho a administrar o próprio dinheiro. Olha tem aí. Gente muito ativa e cuidadoso com isso. Que bonitinho, sim. Beijo, Cecília. Obrigada, família querida. Deus abençoe muito a vocês. Quem mais chega para cá? Ana Luísa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sim, aqui em casa falamos muito sobre dinheiro. Temos 2 filhos e sempre mostro quanto custa cada coisa no mercado. Acho importante eles entenderem que o dinheiro não aparece do nada. Uma dúvida, a partir de que idade é bom começar a dar mesada? Boa, legal, hein? É uma boa pergunta. Excelente. Bom, a idade de dar mesada, eu diria que não que tenha uma idade específica para que se pode ou não possa dar mesada, porque desde pequenininho é possível dar aquela moedinha para poder ir ali vendo como que é de moedinha em moedinha. Então não existe uma idade específica para dar uma mesada. Qual que é a idade que eu diria ideal se for pensar em realmente a mesada é a forma com que a família decidiu ajudar a criança? Seria quando ele chega na adolescência, porque ele já tem uma certa autonomia. Como assim? Ele já quer ali tomar um sorvete com os amigos, ele já quer ir num cinema. Então, ao invés de ele ficar pedindo, o que a família faz? Aqui no orçamento da família tem esse valor que você pode usar para fazer as suas coisas com seus amigos. Esse valor é da família, claro, né, porque ele faz parte do orçamento familiar e isso você pode usar para poder você tomar suas decisões. Por que é interessante? Para entender que existe limite, porque senão toda vez que ele for querer sair ou que ele for querer comprar um lanche, ele vai pedir dinheiro. Então é importante para ele ter noção de limite, mas também ele precisa entender que ele faz parte do orçamento familiar, ou seja, os pais, a família, não é um saco sem fundo, não é uma fonte interminável de renda. Em algum momento ele vai vir a se tornar adulto e ele vai ter que buscar a sua fonte de renda, que não será a família. Às vezes até parece meio cruel, né? Quando o Samuel tem o dinheirinho dele, a mesadinha dele, enfim, o dinheiro das coisinhas que ele vende ou que ganha, enfim, né? E aí ele quer comprar alguma coisa. E aí, pai, compra não sei o quê. Eu falei, filho, você tem dinheirinho lá, né? Então, pai, não, mas me dá não sei o que. Eu falei, porque tem um momento e momento, né? A gente não vai dar tudo que a criança pede, mesmo porque a gente não tem condições, né? Ficar dando tudo que as crianças querem. Mesmo se tivesse, não deveria. Mesmo se tivesse, né? Mas aí, você tem o seu dinheirinho, então você administra e você compra. Em alguns momentos a gente fica meio naquela, poxa, mas e agora? Compro, não compro, isso daqui? Porque fica, né? Às vezes é uma coisinha que a gente quer comprar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ensinar que não é bem assim também. Como agir em alguns momentos como esse, hora de dizer não, hora de dizer sim, na hora de um presentinho, uma coisa ou outra. Um movimento interessante é quando a gente se imagina no futuro.
eu no futuro, tendo esse item, será que realmente vou estar tão mais feliz do que antes? Será que se eu vejo uma roupa, eu fico imaginando eu chegando no meu guarda-roupa com mais uma roupa para colocar ali? Qual que é o ponto onde eu quero chegar trazendo essa reflexão de pensar nós no futuro? Porque nós temos que destinar um valor financeiro, mas também muitas vezes a gente dá mais valor para aquilo que a gente não tem do que para aquilo que a gente já tem. E isso é um grande desvio de valores com nós mesmos. Então, é muito interessante como eu enalteço muito aquilo que eu ainda não tenho, mas aquilo que eu já tenho parece que não tem valor algum. Isso é tão cruel com a gente mesmo, né? Então, assim, se a gente começar a olhar um pouco para aquilo que a gente já tem, talvez a gente comece a se policiar um pouco mais em relação a essa vontade, essa ânsia de estar sempre buscando comprar algo novo, que às vezes, boa parte das vezes, não precisa. Uma coisa que eu Em algum momento a Laura falou sobre dinheiro ter a ver com comportamento. Se tem a ver com comportamento, antes ele tem a ver com sentimento, com emoção, né? E nós somos tocados nos sentimentos e nas emoções para termos coisas e satisfazermos o nosso eu imediato, mas não pensamos nas consequências. Imagina isso do ponto de vista de uma criança, que não tem ideia do tempo, não tem ideia do valor das coisas. Então, nós que somos adultos é que precisamos nos vigiar para não sermos também imediatistas e não estarmos criando crianças consumistas que veem no consumo das coisas o valor do seu próprio existir. Então, vai muito além do que assim, mas eu te entendo. Assim, eu lembro, ai, que dozinha. Mas sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu, em alguns momentos, né? Não todos, mas em alguns momentos, filho, legal, você paga metade, pai paga metade, pode ser? Aí entra num acordo assim. É isso aí. E aí tem dado certo. Algumas vezes a gente fez isso. Olha só, isso é interessante. E é bom fazer ele recordar das coisas que ele já tem. Às vezes alguma coisa que ainda está nova, que ele ainda não usou. Então, às vezes, assim, olhar para aquilo que ele já tem, até pensar, será que não é melhor a gente desapegar um pouco daquilo que já tem antes de comprar algo novo? A gente abre espaço, a gente renova, vende aquilo que já tem. Então, é muito melhor e é muito mais sustentável quando a gente começa a pensar dessa forma para não enaltecer o consumismo, que é um pensamento que foi inculcado como se fosse o caminho para a felicidade, o que não é uma verdade. Por falar em pensamento, Laurinha, nós vamos receber agora o pensador e pastor, nosso colega, amigo de apresentação do Entre Família, com a reflexão do dia. Pastor Robson Aleixo. Quando a gente pensa em desenvolvimento, educação, uma psicologia das finanças, a gente precisa ouvir Deus falando. E é bom a gente já começar com um conceito. O conceito do que é dinheiro, o que é moeda. Moeda é uma mercadoria. Sim, é uma mercadoria que tem uma diferença das outras mercadorias. Ela tem um valor e uma capacidade ampla de troca. Exatamente. Um exemplo, você pode trocar uma coisa por outra, mas dificilmente você consegue trocar uma coisa por muitas outras. Você troca um celular por outra coisa que se deseja, se pode trocar um cereal por outro, mas quando você tem um crédito, um dinheiro, uma nota, você pode trocar por absolutamente qualquer coisa, com aquelas dificuldades cambiais, mas você já está entendendo o que eu estou dizendo. Então o ser humano desenvolveu esse método tecnológico de trocas. Uma coisa, uma moeda, um metal precioso que se consegue trocar por muita coisa. Assim, quando você vai para o supermercado, para o shopping, você não precisa ir com um caminhão indo para lá para trocar coisas de valor da sua casa por coisas de valor que você precisa. Você simplesmente leva uma nota e leva um crédito para trocar por qualquer coisa. O que nos leva a uma outra reflexão. Dinheiro não serve para necessariamente ser acúmulo, porque ele é um meio de troca por um bem precioso, um meio de troca por algo necessário. Deus, neste ponto, chama o ser humano para conversar, porque toda boa conversa começa com um porquê. Primeiro ponto que Deus fala diretamente. Escuta esse texto, que é muito conhecido por muitas pessoas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O que esse texto diz sobre gestão financeira? Ele está dizendo que um cristão que acredita na Bíblia, quando pensa em dinheiro, ele tem que ser previdente. Ou seja, dinheiro serve para termos um mínimo de segurança para eventos futuros. Há um momento que você não está trabalhando, há um momento que você pode estar adoecido. Portanto, há uma necessidade de, ao ter dinheiro, ser previdente. Segunda coisa, e um ponto muito importante, Deus disse que aquele que não cuida da sua casa é pior do que o incrédulo.
Portanto, dinheiro serve para a manutenção não somente e primeiramente do conforto, mas das condições de vida e segurança da própria família. Então, quando a gente está pensando em gestão financeira, a gente tem que pensar nisso. Como eu cuido da minha família, como minha família se sustenta. Mas aqui também há o ponto que há muito mais importância. O dinheiro que Deus coloca nas nossas mãos serve como objetivo de equilibrar as relações injustas do mundo. Jó vai falar isso com muita força, mas ele diz também que dinheiro serve para ajudar o necessitado. Nós não devemos ajudar o necessitado com o dinheiro que sobra. O necessitado deve estar no planejamento. E como isso acontece? Por um sistema que Deus criou. Nós devemos dar a parte de Deus em mordomia, com aquilo que nós chamamos de dízimo, e devemos ofertar. O sistema que Deus criou de ofertas é o maior e mais eficiente sistema de justiça social que existe no mundo. Um cristão que acredita na bondade de Deus é um ofertante, porque por ofertas a igreja age para aplacar e diminuir os sofrimentos no mundo. Educar financeiramente faz parte da educação na graça. E eu termino dizendo para você um texto. A graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, texto de Tito, carta que Paulo escreveu a Tito, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse século de maneira sensata, justa e piedosa. Isso é educação financeira de qualidade, nesses 3 pilares: sensatez, justiça e piedade. Uau! Obrigada, pastor Robson Aleixo, muito obrigada. Obrigada a você também, minha amiga Laura. Obrigada por ter vindo fazer o programa com a gente hoje. Eu que agradeço e foi um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada, amada. Obrigado. Prazer é nosso ter você com a gente, Laura. Prazer enorme ter você que está do outro lado aí, sempre juntinho com a gente também, fazendo cada Entre Família acontecer. Coisa boa, viu? Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. E sabe sobre o que nós vamos falar amanhã, Darleide? Sobre os solteiros, olha isso, o dia dos solteiros é amanhã. Solteiros viúvos, solteiros e todos os tipos aí, viu? Beijo, meus amores, até amanhã, vem aí o Vida e Saúde. Valeu, gente, tchau. Vai, gente.